Pessoal, boa noite. Então, sejam bem-vindos aí, né, à nossa apresentação sobre cidades inteligentes. A ideia é que seja um bate-papo, tá? Quem já viu alguma apresentação minha sabe que eu gosto mais de trocar ideias. Se vocês quiserem interromper, pode interromper. Espero que seja muito mais um diálogo do que propriamente dito uma palestra ou uma apresentação, tá? Essa primeira parte aqui, o dia de hoje, a gente vai ver muito conceito. E na segunda parte a gente vai ver algumas ferramentas aí que a gente pode trabalhar com dar inteligência às construções, né? Mas é porque hoje a gente precisa mais entender mesmo essa ideia aí do que é inteligência, do que é cidade, para que uma cidade fica inteligente ou não, né? Então é mais ou menos por aí. Só para poder confirmar, tá escutando bem aí, Luiz? Tá chegando o som legal? Perfeitamente. Beleza. Eu vou ir passando os slides aqui. Se porventura alguém não vê slide, alguma coisa assim, me avisa, tá, gente? Bom, então vamos lá. Ok. Só para a gente falar de uma agenda geral aí, tá? Aqui vai ser. A gente está dividido em dois encontros. Esse primeiro encontro aí a gente vai falar muito mais a respeito de conceito, né? Nós vamos falar um pouquinho. O que é cidade, afinal de contas, né? Eu sou historiador, tá, gente? Então eu tenho que falar de história, não tem jeito. Nós vamos falar um pouco de cidade e tecnologia, nós vamos falar também um pouco de qualidade de vida, que tem muito a ver com cidade inteligente. E por fim, nós vamos passar aqui um pouco aí do estado da arte hoje, o que são as cidades inteligentes e onde elas estão, né? Dar alguns exemplos para vocês de cidades inteligentes. No próximo encontro, que vai ser semana que vem, no dia 17, nós vamos falar um pouco de engenharia, arquitetura e tecnologia da informação dentro desse contexto de cidade inteligente e trazer também algumas ferramentas. Aí já é ferramentar mesmo. Ó, eu, como profissional, o que eu posso usar, o que eu tenho que estudar na prática, né? Como é que eu vou implementar a minha inteligência à cidade. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aí é um pouco a respeito de cidade, né? Nós vamos falar um pouco aí de cidade desde a pré-história até a antiguidade clássica. Nós vamos falar um pouco também de como é que surgiu a cidade, porque eu acho que isso tem tudo a ver, tá, gente, com o conceito aí nosso aí de cidade inteligente. Vocês vão ver que, assim, a cidade, ela surge muito em função de uma ideia de juntar indivíduos. Por que esses indivíduos se juntam? Por que eles vão ficar juntos, afinal de contas? Bom, então um pouco de história, né? Nós vamos fazer uma viagem diacrônica através do tempo, tá, gente? Pelas cidades e suas relações com a tecnologia e o conceito de qualidade de vida também, que tem muito a ver com essa ideia de cidade inteligente. Antes de tudo, né? Falando de conceito, o que é tecnologia? Bom, as pessoas, na hora que a gente fala de tecnologia, o que vem à nossa cabeça? Muitas vezes vem à nossa cabeça tecnologia, smartphone, telefone celular, computador. Que mais, hein? Que mais que vem na nossa cabeça aí? Sei lá, várias coisas aí, várias ferramentas tecnológicas no sentido de tecnologias modernas, né? Se eu disser para você, gente, que não é isso, tá? Tecnologia, de fato, né, vem lá dos gregos, tekné e logos, ou o estudo do conjunto das artes, objetos e ferramentas. Tekné ele é uma palavra de origem grega que quer dizer literalmente parto. É eu dar luz a alguma coisa, é eu criar alguma coisa. Então, tudo quanto é criação do homem, né? Objeto, arte, ferramenta, é tekné, é técnica. E logos é o estudo dessa área. Então, tecnologia é o estudo sistematizado das artes, dos objetos e da ferramenta. Pessoal, um machado de pedra lascada é tecnologia. E acreditem em mim, é uma das tecnologias mais difíceis de serem reproduzida. Então, a tecnologia, ela não tem a ver com a nossa modernidade. O homem das cavernas, lá da época da pedra lascada, já fazia tecnologia.
E ó, vou dizer para vocês, no Brasil, se não me engano, tem uma pessoa que consegue fazer um machado de pedra lascada. No mundo, deve ter uma dúzia, que é difícil pra caramba. A gente acha que é fácil, mas não é não. E aí a gente pensa, né? A tecnologia é algo que vai aí acumulando ao longo do tempo? Não. Cada tempo tem sua tecnologia. E às vezes a tecnologia fica perdida. Por exemplo, como é que você constrói uma pirâmide igual às pirâmides do Egito, né? Aí muita gente vai falar assim, ah, são os ETs. Não, não são os ETs, gente. É tecnologia da época dos faraós. O que mais que é tecnologia? Muitas outras coisas, inclusive tecnologias que estão ligadas à agricultura, tecnologias que estão ligadas ao domínio das águas. Inclusive, tem vários historiadores que falam que as primeiras civilizações elas surgiram em função do domínio das águas. Né? É o que a gente chama lá de hipótese hidráulica formativa, né? Você forma as primeiras sociedades lá a partir do momento que você domina a hidráulica. Outros historiadores falam que não tem muito a ver com isso, não. Mas, de todo jeito, quando a gente está falando aí das primeiras civilizações, né, as primeiras culturas, né, as primeiras aglomerações humanas, a gente está falando que eles se aglomeraram em função de tecnologias. E uma dessas hipóteses, né, a mais aceita, é que as primeiras aglomerações, a partir do momento em que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, né, ou seja, ele ficou no mesmo lugar, ele se fixou na terra, foi a partir do momento em que ele dominou a agricultura. E aí você tem algumas coisas interessantes, né, nesse domínio da agricultura. Alguns arqueólogos, historiadores, estão encontrando vestígios no fundo de cavernas, onde eles estão chegando à conclusão de que a agricultura, o homem só se fixou por causa da agricultura, porque ele começou a guardar grãos em cavernas secas. É como se fossem os primeiros silos da humanidade, onde você armazena. Porque antes disso, o homem ele era nômade e ele era coletor e caçador. O que ele fazia? Caçava e colhia grãos, cereais, por onde ele passava. E ele ia andando, caçando e coletando. E aí, em determinado momento, ele começou a perceber que ele poderia cultivar e armazenar, o que deu uma vantagem competitiva muito grande para ele. Pessoal, as primeiras aglomerações humanas, elas vêm em função da tecnologia. Nós começamos a dominar a natureza. Nós começamos a criar ferramentas. E aí as pessoas começaram a se aglomerar. E aglomeravam, né, se essa hipótese aí do silo dentro da caverna é uma hipótese que já é aceita por muitos historiadores. E é legal por quê? Porque a gente começou também a fazer outra coisa. Olha só, a gente começou a otimizar os recursos. Quando você armazena recursos, você não precisa ter aquela coisa de que cada um vai coletar o seu grão. Você pode ter pessoas coletando num volume maior para sustentar uma comunidade inteira. Então, as pessoas elas se juntam também por conveniência. E o que isso tem a ver com cidade inteligente? Tudo. Vou chegar lá. Outra tecnologia que a gente tem, pessoal, e aí, quando a gente está falando de tecnologia, não pensem que são só ferramentas que são tecnologias. Você tem também ferramentas que são ferramentas sociais, ferramentas administrativas, maneiras legais de se fazer a coisa. Por exemplo, a democracia ateniense. A democracia ateniense, ela é, e digamos assim, talvez tenha sido um dos grandes marcos fundadores da cidade enquanto unidade de administração mais evoluída, é a democracia ateniense, onde você tinha lá 3 coisas que regiam a cidade. A isonomia, que a lei vale para todos os cidadãos. A isegoria, todos os cidadãos podem se manifestar. E a isocracia é uma forma de governo em que todos os cidadãos têm igual poder político. Você vota. E assim nascia a democracia antiga, que é a democracia ateniense. E aí só uma correção para quem é especialista em Grécia Antiga, tá, gente?
Não é, quando a gente fala assim, democracia grega, não. É a democracia ateniense. Porque as outras cidades, cada uma tinha um sistema diferente de governo. Onde você encontra esse sistema democrático é em Atenas. E isso também é uma tecnologia, e isso também forma uma cidade. E lá atrás a gente começa a ver alguma coisa muito interessante que foi plantado lá em Atenas, que é onde o cidadão começa a falar o que é bom para ele, o que vale ali para mim. Mesmo que eu não seja um rei, mesmo que eu não seja o mais rico da cidade. Só um parêntesezinho aí, tá, galera? Porque todo mundo fala, nossa, democracia, democracia. Sim, tinha-se democracia em Atenas, mas não eram todos que eram considerados cidadãos, não, tá? Você tem várias contagens de Atenas com relação ao número de pessoas que viviam lá. E você tem algumas que são bem aceitas, né, no auge da democracia ateniense, que falam em algo de 20 mil habitantes na cidade. Só que dos 20 mil, você tinha algo em torno ali de 2 mil que eram cidadãos atenienses. O resto eram metecos, que eram estrangeiros que vinham fazer negócio dentro da cidade. Você tinha escravos, você tinha mulheres que não participavam da vida democrática ativa, né? A mulher não tinha poder de voto ali. Então, quando a gente está falando de cidadão ateniense, a gente tem que fazer essa consideração também, que nem tudo era lindo. Mas isso é um outro exemplo de por que as pessoas se agregam em cidades. Porque elas querem otimizar o bem-estar delas, elas querem algo que é melhor para elas. A gente tem que falar também da logística e mobilidade enquanto tecnologia, né? E aí a gente vai falar da época da Revolução Industrial. E eu trouxe uma cidade aqui, né, que ela é bem interessante do ponto de vista de uma cidade industrial. É uma cidade que olha logística, olha mobilidade. Aí, né, toda vez que eu falo isso aqui, a galera vem e me xinga. Pô, Montanha, mas Belo Horizonte como exemplo de cidade industrial? Sim, pessoal. Belo Horizonte, eu não sei se vocês sabem, mas a origem da cidade é uma cidade que foi planejada para ela ser uma cidade super moderna no século XIX. É o que a gente chama de cidade modelo republicana. Ela tinha ali, né? Primeiro, o modelo dela não era um modelo feito para poder crescer e se expandir indiscriminadamente. Ela tinha um traçado, né? Foi pensada num traçado muito parecido com Paris e Washington, onde você tem cidades em ângulos retos e você tem avenidas perpendiculares. Por que isso aí? Porque você vai privilegiar um trânsito rápido, diagonal, que sai transversal, que sai de um ponto a outro da cidade, ao passo em que as vias internas elas favorecem a circulação de produtos entre polos que foi pensado na cidade. A cidade está trabalhando ali com polos. Você tinha um polo têxtil dentro da cidade, você tinha um polo ali comercial dentro da cidade, você tinha um polo ali que é para ser de lazer, que é o centro da cidade ali, né, onde você tinha toda aquela área de passeio e tal, né? Você vai ver, inclusive, na década de 1920, 1930, as pessoas ali muito bem vestidas no domingo, subindo e descendo ali, né? A cidade fazendo jogging dominical. Então a cidade ela foi pensada, Belo Horizonte foi pensada. O grande problema é que ela se expandiu indiscriminadamente por causa da especulação imobiliária. A ideia, inclusive, se a gente precisar expandir Belo Horizonte, nós vamos fazer uma outra cidade. Clone da cidade de Belo Horizonte, separada por um cinturão verde, com grandes rodovias. Se vocês forem pensar o entorno ali de Londres, é mais ou menos isso. Só que ela cresceu. Eu estou trazendo isso aqui, tá, gente? Porque uma cidade inteligente, ela também tem que ser pensada. Ela também tem que ser planejada. E ela também tem que oferecer o bem-estar para os seus cidadãos. A cidade inteligente, ela também trabalha com essa questão da tecnologia de logística, tecnologia de produção, a tecnologia do bem-estar do cidadão. Então, olha só, a gente atravessou aí, né, desde a pré-história, falando de cidade, só para arrancar
na cabeça das pessoas que cidade é algo moderno, e não é, tá, gente? Cidade, a gente tem a ideia de cidade desde lá da pré-história. Só que é óbvio que a gente vai pensar em cidade enquanto nome cidade, enquanto constituição cidade, a partir da antiguidade. A gente vai pensar ali da Mesopotâmia, a gente vai pensar em Egito, a gente vai pensar em Grécia clássica e a gente vai pensar em Roma. Mas ainda assim, cidades são muito antigas. As pessoas se juntam em cidades, né? E a cidade é uma unidade importantíssima. Eu não estou falando aqui de país, eu não estou falando de estado, eu estou falando de cidade. Porque cidade é onde realmente você legisla para o cidadão, né? Inclusive o próprio nome indica, cidadão, é o morador da cidade. Por quê? Porque ali é onde a gente vai pensar como aquele bem-estar vai circular. E as tecnologias, como eu mostrei para vocês, lá atrás eu estou mostrando a agricultura, mostrei a democracia como uma tecnologia social, mostrei aqui a mobilidade logística como uma tecnologia industrial. A tecnologia está sempre presente nesta história da cidade. A gente está falando de locais, estamos falando de tecnologia, estamos falando de pessoas e estamos falando, em última instância, aí, de bem-estar dessas pessoas. A tecnologia trabalhando em prol do bem-estar dessas pessoas. E aí, então, né, feita essa digressão histórica, né, a gente pode falar também que num determinado momento aí, depois, eu errei a legenda ali interna ali, pessoal, peço desculpas, tá? Era para eu ter colocado outra coisa ali com relação ao contexto da Segunda Guerra Mundial, mas eu deixei ele de Belo Horizonte, mas não interessa não. Esse cara que está na foto aí, né? Esse cara é o Alan Turing. E aí a gente chega no século XX com uma coisa que diferente em termos de tecnologia, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, vulgo computador. Quando a gente estava falando lá de tecnologia da agricultura, tecnologias, eu podia trazer outros exemplos aqui, podia falar de... uma curiosidade, tá, gente? Quando o Hernán Cortés, no século XVI, chega na cidade de Tenochtitlán, onde hoje é o Novo México, é um negócio interessante, por quê? Porque os europeus, eles não estavam acostumados com cidades tão populosas. Nós tínhamos em Tenochtitlán, é claro que esses números eles variam, né? Porque a gente não tinha um censo exato, mas tem gente que fala entre 500 mil e 1,5 milhão de habitantes em Tenochtitlán. Era coisa pra caramba. Sendo que em Paris, Londres, né, que eram as grandes metrópoles lá, você tinha nessa época aí algo em torno de uma centena de milhares de habitantes. Então, era muita gente em Tenochtitlán. E Tenochtitlán, nós estamos falando aí, né? Muita gente fala que é índio, né? Nós estamos falando dos astecas. Eles tinham um negócio que os europeus não tinham ainda: rede de esgoto. Em Tenochtitlán, você já tinha rede de esgoto e os europeus não tinham. Então, as pessoas elas se juntam nisso aí. Tecnologias, lugares, pessoas usufruindo. Século XX, o que aconteceu? Tecnologias digitais da informação e comunicação. E para quem não conhece, para quem não era da área de TI, esse cara que eu estou mostrando aí, ele é fundamental para a área de TI. Não só ele, a gente tem outras figuras muito importantes, como a Ada Lovelace. A gente tem N outros nomes. Mas o Alan Turing é interessante porque ele é um cara que começa a pensar e problematizar muito da inteligência digital na TI. E não um computador como um simples autômato que vai fazer conta, como uma calculadora. Não, ele começa a pensar no computador como uma máquina capaz de pensar, como uma inteligência. Então ele é um cara que traz para a área de TI e, consequentemente, para as nossas vidas, as tecnologias digitais de informação e comunicação como inteligência. E não só como autômatos, não só como coisas automatizadas. Bom, e a gente falou disso tudo, né? A gente falou de cidade, nós falamos de tecnologia. Tá, mas tecnologia para quê, pessoal? Para fazer guerra? Bom, sim, a tecnologia ela é usada muito para fazer guerra, muito.
O próprio Alan Turing ali, né, que eu mostrei lá no slide anterior, ele está no contexto da Segunda Guerra Mundial. É o cara que estava desenvolvendo uma máquina para poder quebrar código dos alemães para ajudar os aliados a vencer a guerra. E ele conseguiu fazer isso. Só que, em última instância, quando a gente está falando de tecnologia e cidades inteligentes, a tecnologia ela tem que ter um propósito maior. Ela tem que ter um propósito central. O foco dela é trazer qualidade de vida para as pessoas. Esse é o motivador principal das tecnologias. E pessoal, parênteses, hein? Não estou falando só de TI como tecnologia quando a gente está falando de cidade inteligente, não, tá? Cidade inteligente engloba todas as tecnologias possíveis. É porque a TI, ela dá um suporte à palavrinha inteligência dentro da cidade. Mas a gente vai falar de transporte urbano, nós vamos falar de mobilidade, nós vamos falar de logística, nós vamos falar de iluminação, nós vamos falar de várias coisas que dão suporte à cidade inteligente. Só que todas elas têm que ser focadas em qualidade de vida. Pessoal, dentro do meu mestrado, né, o meu mestrado foi na área de educação e gestão social, aí eu trabalhei com games e aprendizado de história. E uma das coisas que eu tive que aprender é o que é qualidade de vida. E, gente, acredite em mim. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Queria que quem soubesse aí pode abrir o microfone ou falar no chat. O que é qualidade de vida, pessoal? O que é ter qualidade de vida? Alguém se arrisca? Pessoa, eu acho que é ter uma condição melhor de vida, né? No caso, ter um dinheiro, alguma coisa assim. Ter dinheiro? O Isso seria. Matheus falou que qualidade de vida é ter dinheiro. Ter conforto, ter felicidade. Conforto, felicidade. Quem mais se arrisca? Dinheiro, conforto, felicidade. Quando eu digo conforto, não quer dizer luxo. Fala assim, você se sentir bem no local. Igual a gente estava conversando depois da aula, você ter um lar que você tem Você vontade de gosta? voltar, você descansar, que você gosta. Entendi. Por mais simples que seja. Aham. Então, gente, olha só. Eu não sabia definir qualidade de vida, tá, pessoal? E aí eu pensei no primeiro momento muito igual o Matheus pensou. Pô, qualidade de vida é você ter grana, né? Pra você poder fazer as coisas. E também você ter conforto, um lugar para você voltar. Mas o que isso é qualidade de vida? Então, pode ser qualidade de vida pra gente. Mas não é uma definição de qualidade de vida quando você está fazendo um estudo, uma pesquisa, ou trabalhando com gestão social para muitas pessoas. Porque, pessoal, e aí foi interessante, porque eu comecei a ver um monte de pesquisa. Teve uma pesquisa, gente, eles fizeram uma pesquisa lá em Fernando de Noronha. E aí eu vou virar para vocês e vou falar assim, quem que mora em Fernando de Noronha que não tem qualidade de vida, hein? Vocês conseguem enxergar isso? Alguém que vive em Noronha e não tem qualidade de vida? O que vocês acham? Vocês acham que todo mundo de Noronha tem qualidade de vida? Com certeza não. Claro que não. Mas para mim, na minha cabeça, se você morasse em Noronha, não tinha outra possibilidade a não ser você ter qualidade de vida. Cara, e é uma ilusão. Por quê? E também não é felicidade, não é dinheiro, não é você ter um lugar para você morar. Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas esperam coisas diferentes da vida. Um padre celibatário, por exemplo, e é um caso que eu estudei no mestrado, lá nas pesquisas, ele não queria, Luiz, ter lugar para morar, porque não é a vida dele. O que ele queria é ter uma condição de exercer o sacerdócio dele ajudando as pessoas. Isso é qualidade de vida para ele. Verdade. E não é você ter dinheiro, tá, Matheus? Porque a gente pegou várias pesquisas onde eles entrevistam pessoas diferentes com questionário. Existem questionários científicos para isso, tá, gente? Tem um que chama RUCOL.
Depois eu até mando para vocês ali o nome, a siglazinha dele, que ele é um questionário da área de saúde que trabalha com qualidade de vida. Ele mede índice de qualidade de vida. E às vezes a qualidade de vida não tinha a ver com dinheiro. Às vezes o cara que tem muito menos dinheiro tinha uma qualidade de vida melhor do que o cara que tinha muito dinheiro. Afinal de contas, então, o que é ter qualidade de vida? É a percepção por parte dos indivíduos de atendimento ou satisfação das suas necessidades. É como o indivíduo se percebe em relação ao seu ponto e posição na vida dentro do sistema cultural e social, aliado às suas expectativas. Em outras palavras, eu espero algumas coisas da vida, eu quero fazer algumas coisas, e qualidade de vida é se eu estou ou não realizando aquilo. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida é, cara, eu espero acordar todo dia, 6 horas da manhã, não pegar ônibus, pegar minha bicicleta, pedalar 40 minutos até o meu trabalho, tomar um café da manhã de qualidade, trabalhar bem, voltar para casa, sei lá, ter um videogame e jogar. Essa é a minha... Isto aí é o que eu quero, essa é a minha expectativa. Qualidade de vida é o quão próximo você chega disso. Isso é qualidade de vida. E isso é legal, gente, porque quando você entende isso, você começa a abrir um leque para trabalhar com indivíduos e não com as suas expectativas. E aí você começa a ver, por exemplo, que para você ter uma cidade inteligente, ela precisa começar a prover isso aí para os indivíduos. O que as pessoas querem? E aí, né, todo mundo fala, não, uma cidade com uma boa qualidade de vida é uma cidade que tem ciclovia. Será? Será que uma cidade igual a Belo Horizonte é uma cidade onde todos os cidadãos querem ter uma bicicleta? Será que a nossa geografia permite que os cidadãos que moram nessa cidade tenham uma percepção de que ter bicicleta e se deslocar de bicicleta vai trazer uma satisfação para elas? E aí a gente tem que pensar, qualidade de vida está intimamente atrelado ao que aquele grupo de indivíduos percebe que é uma expectativa deles e o quanto eles estão sendo atendidos. E o porquê que isso é importante, tá, gente? Porque a cidade inteligente, ela vai o tempo inteiro trabalhar para atender às expectativas daqueles sujeitos que moram lá, usando exatamente a tecnologia. Então vamos lá. A cidade, a gente já entendeu o que é cidade. É uma aglomeração de pessoas em função de tecnologia, né, de melhorar as expectativas, de se proteger, de criar leis para que eles morem ali, né? Aliado a tecnologias, principalmente tecnologias da informação e comunicação, que nós vamos ver aí como é que funciona isso aí, para atender às expectativas de qualidade de vida daquelas pessoas. Isto é cidade inteligente. E por isso foi importante a gente gastar esse tempo aí no início para poder passar esse processo, para vocês entenderem, tá, gente? Que cidade inteligente não é colocar o Wi-Fi. Não é colocar o Wi-Fi. Às vezes, as pessoas nem querem um Wi-Fi. Isso não é cidade inteligente. Cidade inteligente não é eu ter um notebook ali para as pessoas acessarem os serviços públicos. Isso não é cidade inteligente. Às vezes a cidade inteligente é você ter um transporte público de qualidade para as pessoas irem nos órgãos públicos, porque às vezes elas se sentem mais acolhidas com outro ser humano olhando para elas. Agora, isso tudo depende das expectativas das pessoas. E isso é muito importante, porque eu estou falando com gente de TI, de arquitetura, de engenharia, e a gente tem que pensar que as nossas profissões, para serem inteligentes, têm que lutar para atender à expectativa das pessoas. Lutar para a qualidade de vida. Legal? Então, esta é a ideia, né, do que é a cidade inteligente. A gente falou um pouco aí a respeito disso. E aí a gente entra no conceito propriamente dito aí, né, alguns exemplos e tal, da cidade inteligente, né? Então, eu resumi ali, né, eu gosto muito dessa frase. Inclusive, essa frase aí, ela é o mote de uma das minhas empresas, né? Eu tenho... hoje eu sou sócio, tá, gente? 2 empresas.
que é a Mobilus, que desenvolve aplicativos móveis e jogos. A Renco, que é uma empresa que ela é focada em assessoria para empresas de TI. E essa que vocês estão vendo ali em cima, ali, que é Educação Digitalizada, que é uma empresa só minha, que trabalha com a junção de tecnologia e educação. Tá? E eu gosto muito de falar o seguinte, que tecnologia ela só faz sentido se ela for em favor da vida. De novo, aí a gente falando de qualidade de vida. Eu vou usar a tecnologia para satisfazer aquelas pessoas. Então, vamos lá. Parece bastante, tá, gente? Mas é legal a gente trabalhar com o conceito aí de cidade inteligente e tal, para a gente não sair falando, né? Porque senão a gente cai na bobeira de falar que cidade inteligente é aquela que tem Wi-Fi. Não é, tá? E aí eu trouxe aqui um conceito de alguns autores que eu gosto muito aí de trabalhar com eles, né? Que tem muito a ver com aquilo ali que eu falei com vocês lá. Se a gente for pensar lá, cidade, tecnologia e qualidade de vida, vocês vão ver aqui que os conceitos estão muito próximos, né? Então você tem o Hall, depois eu vou mandar a bibliografia completa no último slide lá do segundo dia, tá? Que ele acrescenta mais do que esses autores aí. O Hall está falando lá, né, em 2000, que as cidades inteligentes são aquelas que monitoram e integram as condições de operações de todas as infraestruturas críticas da cidade, atuando de forma preventiva para a continuidade de suas atividades fundamentais. Ou seja, a cidade, ela quase que vira um organismo vivo, ela começa a sentir, para ela melhorar as funções vitais dela. Para quê? De novo, melhorar as condições fundamentais da cidade, como ela trabalha, né? Para eu saber, por exemplo, se tem aqui em Belo Horizonte, eu vou detectar de antemão, antes de chover, se eu tenho algum ponto crítico ali para dar inundação e alagamento, para eventualmente eu avisar que eu preciso fazer uma limpeza ali naquele local. Então, o conceito do Hall está muito ligado a isso. É eu sentir isso aí, é eu monitorar. Canter e Little falam que cidades inteligentes são aquelas capazes de conectar de forma inovativa as infraestruturas físicas e de tecnologias da informação e comunicação de forma eficaz e eficiente, convergindo os aspectos organizacionais, normativos, sociais e tecnológicos, a fim de melhorar as condições de sustentabilidade e de qualidade de vida da população. Então vamos lá, né? Trocando em miúdos, o que eles estão falando de novo? Eu vou conectar a cidade de uma forma inovativa, ou seja, de uma forma que ela já não está conectada. As infraestruturas físicas, olha o que eu falei com vocês ali, ó. Cidade inteligente, gente, não é só tecnologia da informação e comunicação. Tecnologia de infraestrutura, transporte, esgoto, tudo isso aí faz parte da cidade inteligente. As tecnologias da informação e comunicação, e eu estou falando de sensor, internet das coisas, tudo isso aí, para ligar tudo, né, de forma eficiente e eficaz, convergindo, né, os aspectos organizacionais, como é que aquela cidade se organiza, normativos, né, e a gente está falando de leis, nós estamos falando de normas, sociais, como é que as pessoas estão juntas ali, e toda a base tecnológica. Para quê? Melhorar as condições de sustentabilidade para a cidade se manter e qualidade de vida da população. E outros autores, né, a gente vê ali o Schaffers, né, o Hernandes Munhoz, Charub, Cadena, Dobbs, Remes, enfim, vários outros, né, afirmam que as cidades inteligentes são aquelas que reconhecem a importância e se utilizam das tecnologias da informação e comunicação para alavancar a competitividade econômica, promover suporte às ações de gestão ambiental e proporcionar melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. Então a gente está falando aí o tempo inteiro de cidade que consegue perceber ela, né? E aí, por que ela é inteligente? Porque aí, gente, olha só, a tecnologia da informação e comunicação, ela fica na retaguarda para sentir, para pensar, para reagir e para ela ter inteligência, inclusive, para ela agir de forma diferente em situações que ela pode ser melhor. Mas como uma cidade fica viva? Bom, isso aí nós vamos ver mais para frente. Nós vamos chegar daqui a pouco a alguns exemplozinhos aí ao longo do mundo e nós vamos falar um pouco de Brasil também. Como é que está o estado da arte? Bom, então, falei aí de cidades inteligentes, vamos trazer um pouco aí alguns exemplos, né? Nova York, pessoal,
ela é considerada uma cidade inteligente. Por quê? Isso aí é algumas coisas do porquê que ela é considerada, tá? Colaboração com a Cisco, a cidade de Nova York, lançou uma plataforma interativa que converteu o sistema de telefone público antigo, né, para fornecer acesso à internet para todos os residentes, além de fornecer informações sobre eventos locais, notícias de vizinhança, listas de entretenimento, e a plataforma ainda fornece alertas de segurança. E aí, pessoal, né, eu falei lá no começo, né, cidade inteligente não é ter Wi-Fi, não é ter acesso à internet. Então vamos lá. Por que isso aí é importante para Nova York? Bom, se vocês conhecem um pouquinho de Nova York, gente, Nova York é uma cidade que a gente chama de cosmopolita. É uma das maiores megalópolis do mundo. Tem gente de tudo quanto é lugar ali do mundo. E o nível de conectividade à internet da cidade é muito grande. Ela precisa que os cidadãos estejam conectados o tempo inteiro. E é interessante por quê? Porque se você não souber andar em Nova York, você se perde ali de tanta coisa. E a rede metrô deles ali é uma rede muito eficiente. Só que ela precisa ser mais bem mapeada, para que as pessoas consigam, com um esforço mínimo, achar coisas. Outra coisa que você tem em Nova York. Nova York é uma cidade que pipoca cultura. Só que ela pipoca cultura, inclusive, do seu lado. E muitas vezes as pessoas atravessam a cidade para ver algo. E ela poderia ver do lado da sua casa. Então você tem ali a notícia da vizinhança, lista de entretenimento. E por fim, ela tem uma plataforma que fornece alertas de segurança. Por quê? Pessoal, porque ao longo do mundo aí, né? E tem muita gente que tem aquela ilusão de que não, Estados Unidos é muito seguro. Não, gente, Nova York tem bolsões de violência. E muita violência. Então você pode ter, por exemplo, alertas de segurança fornecidos por essa grande rede de comunicação, essa grande rede de informação. Sacaram que não adianta só você ter tecnologia, a tecnologia ela tem que estar conectada às necessidades daquelas pessoas que moram lá. E como é que eles fizeram isso aí, né? Instalação de sensores de presença em cada 90 escolas da cidade em 2017 para economizar 17 milhões de quilowatts, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa e economizando mais de 2 milhões por ano. Ou seja, né, a cidade ela economizou ali como? A partir do momento que você tem gente em sala de aula, ou no corredor, ou seja lá onde é que for, ela ilumina. Senão, não ilumina. E aí nós estamos falando, tecnologia não é só computação. Nós estamos falando ali de malha, né, elétrica. Nós estamos falando ali, de como que eu vou otimizar os meus recursos de iluminação. No trânsito, desde 2010, o Departamento de Transportes passou a gerenciar o tráfego da cidade a partir de dados em tempo real. Isso é muito legal, tá, gente? E eu não sei se vocês sabem, Belo Horizonte já tem isso aqui desde a década de 1980. Eles começaram esse projeto em Belo Horizonte desde 1980. E Belo Horizonte hoje já tem isso aí. Parte dos semáforos da cidade já são controlados pelo volume de trânsito que se passa naquele local. É tudo? Não, não é. Ainda falta muita coisa, mas a gente já tem isso. Quase 300 sensores e câmeras são capazes de fornecer estatísticas e modificar os padrões dos semáforos em ampla região, resultando em uma melhora de 10% nos tempos de viagem desde que o programa foi implementado. Lembrando que Estados Unidos não é muito comum, né, principalmente cidade igual a Nova York, não é muito comum você ter aí uma rede de transporte público via ônibus. O transporte público lá, prioritariamente, é sobre trilhos. Outro exemplo, Amsterdã, Holanda. Com quase 900 mil habitantes, a cidade de Amsterdã é pioneira na Europa quando o assunto é investir em tecnologia e sustentabilidade. Funcionando sob um modelo de cidade inteligente, a capital dos Países Baixos possui uma plataforma que oferece suporte e incentivo para que instituições, empresas e cidadãos desenvolvam projetos verdes que podem beneficiar a qualidade de vida urbana de todos os habitantes. E aí, pessoal, olha só, de novo, né? Nova York nós estamos falando lá de cultura, nós estamos falando de trânsito. Aqui na Holanda, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de sustentabilidade, nós vamos falar de verde, nós vamos falar de
natureza. Bom, por quê? Porque a Holanda, pessoal, é uma série de cidades construídas em cima de diques, né? Em cima de aterramento. Né? Você tem um dique lá que segura a água, você faz o aterramento. Então, eles têm um problema crônico de acesso a recursos naturais verdes. E eles precisam fazer isso. Então, olha a principal preocupação dessa galera, hein? Qualidade de vida tem a ver com o que eu estou precisando e como que eu chego lá. O Departamento de Infraestrutura de Amsterdã desenvolveu produtos e serviços inovadores no campo da mobilidade urbana, disponibilizando dados sobre o tráfego e as opções de transporte disponíveis, que também é um problema que eles têm. Além de disponibilidade de estacionamento, táxis e ciclovias, espaço, eles têm esse problema lá. A cidade também investe no desenvolvimento de tecnologias móveis, como o Happening Amsterdã, um aplicativo que indica locais para se divertir na noite, e o Drive Careful, que alerta motoristas quando estão dirigindo perto de uma escola para que reduzam a velocidade. Então, são problemas que esta cidade tem. A cidade inteligente está oferecendo recursos para que isso aconteça lá, em Amsterdã. Tóquio, Japão, né? Isso é para quem conhece minimamente os japoneses, é chovendo molhado falar de cidades inteligentes lá, né? Desde que, até para quem gosta aí de anime, né? Para quem gosta de ver, mesmo da época lá do Godzilla destruindo Tóquio, né? A gente vê que esses caras, eles gostam muito de tecnologia, eles estão muito ligados com a tecnologia. Mas lembrem-se, a tecnologia ela tem que ser empregada em favor da qualidade de vida. Então vamos lá, o que esses caras precisavam? Desenvolvimento de inovações e medidas eficientes para controlar a quantidade de energia utilizada em casas e edifícios comerciais. Pessoal, um negócio que eu não sabia, tá? Uma curiosidade sobre o Japão. E aí a gente começa a pensar, né? Lá não tem cachoeira igual tem aqui no Brasil, por exemplo. Como que esses caras geram energia elétrica? E aí a gente começa a ver, né, aqueles acidentes que ocorreram, por exemplo, em indústrias de energia nuclear. O que aconteceu isso? Que eles têm que usar, gente. A energia gerada pelo Japão não atende plenamente o Japão. E olha que interessante, hein? A gente vive em cidades que são iluminadas. A gente tem iluminação urbana nas ruas. Vocês sabem que lá várias cidades do Japão não têm iluminação pública urbana? A iluminação urbana lá, ela é feita muito em função das luzes das casas. Então você tem várias ruas lá que não tem iluminação. Por quê? Porque falta energia elétrica. A energia elétrica não é abundante igual é aqui no Brasil. Olha que coisa interessante, hein? Como é que a gente vai pensar isso numa cidade tipo Tóquio? Então, com o gerenciamento inteligente da quantidade de energia elétrica utilizada nos locais. As maiores empresas do Japão, como a Panasonic, Mitsubishi e Sharp, assumiram a responsabilidade de desenvolver e difundir a tecnologia inteligente para revolucionar a cidade. Isso é uma outra marca dos japoneses, tá? Eles são muito coletivistas, muito. Eles pensam muito em cima do coletivo, que é um outro anseio da sociedade deles. A Panasonic, por exemplo, construiu um bairro ecológico, onde se localizava sua antiga fábrica. Todas as casas se baseiam no uso da energia renovável e aparelhos ultra eficientes, com sistemas de automação que ajudam até a determinar o melhor momento para se lavar roupa, com base na previsão do tempo. Galera, quando é que vocês vão pensar em chegar nesse ponto aqui em termos de uma cidade inteira? É óbvio que isso é muito desejável para a gente, mas nem de longe esse é o nosso principal problema. A nossa matriz energética, embora a gente esteja vivendo aí, né, um apagão no Amapá hoje em dia, mas isso aí ainda é muito longe da nossa realidade Brasil. O Brasil ele ainda tem uma matriz energética que atende bem às nossas necessidades. A gente tem uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, né, construídas aqui. Porque a gente tem cachoeira, a gente tem queda d'água, a gente tem um terreno extremamente abundante em água doce e muito acidentado. Para as Olimpíadas de 2020, a cidade contará com um novo estádio olímpico, né? Isso aí é porque esse texto aí, tá, galera? Ele é de 2019. Mal sabiam eles, né? A cidade contará com um novo estádio olímpico construído a partir de peças modulares de madeira e aço, além de uma vila olímpica equipada com sistema de abastecimento à base de hidrogênio.
é uma fonte de energia sustentável e futuramente viável em todo o Japão. Eu só trouxe esse trecho aí, deixei ele por causa dessa questão do hidrogênio. Eles têm que pensar muito nisso. A matriz energética deles lá é complicada. Então, uma cidade inteligente para eles é uma cidade que faz bom uso da matriz energética. E por fim aqui, né, Curitiba, Brasil. Desculpa. E já entrando em Brasil, né, a gente tem Curitiba, que já é reconhecida por... Curitiba, gente, desde a década de 1990, já é uma cidade que ganha prêmios como uma cidade que tem uma boa qualidade de vida para os seus habitantes, tá? É reconhecida por estruturas bem-sucedidas de urbanismo. O transporte público deles já ganhou muitos prêmios, né? Desde daquelas paradas de ônibus inteligentes, né? Protegidas, né? Aqueles abrigos legais lá que eles têm, até a malha de transporte viário deles. A capital paranaense também recebe destaque, né, com a inovadora implantação do ecoelétrico, uma frota de veículos elétricos que prestam serviços públicos. Olha que interessante, hein? Os japoneses correndo da eletricidade e a gente aqui fazendo nossos veículos serem elétricos. O projeto teve início em 2014 e em apenas 2 meses garantiu uma redução de quase 2 toneladas de CO2. Diante dos resultados obtidos, o projeto ecoelétrico já ganhou um espaço em eventos científicos. Então é interessante, né? A gente vê que tem no Brasil também projetos de cidade inteligente. Salvador, a gente tem também ali, né, algumas iniciativas, né, e entre alguns investimentos destaca o desenvolvimento de um aplicativo para passageiros de ônibus e aplicação de IoT, que é a internet das coisas, para saber de onde para onde o ônibus está vindo. Aqui em BH a gente tem também, tá? O nosso cá entre nós não é tão bom não, mas eu prefiro não tecer comentários. Então a capital ela vem trabalhando muito em cima de conectividade, em cima de utilizar essa ideia da internet das coisas para dar informação para as pessoas. Outra cidade que a gente tem que é considerada inteligente é o Rio de Janeiro. A capital foi nomeada cidade inteligente no ano do Smart City Expo World, né? Lá em 2013, com o evento mundial sobre cidades inteligentes. E aí, né, lá, o município recebe destaque por sua capacidade de integrar vários órgãos públicos através de plataformas de atendimento. Essas contam com tecnologia de ponta. É interessante, tá, gente? Eu gosto muito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muito problema. Mas, por exemplo, eu sou roqueiro, gosto de rock and roll. Gente, quando vocês vão no Rock in Rio, o transporte público para chegar no Rock in Rio, o evento Rock in Rio, a logística, a infraestrutura Rock in Rio, galera, é de primeiro mundo. É de primeiro mundo. Para quem já foi em show em primeiro mundo e vai em show no Rock in Rio, vocês vão perceber isso. Então o Rio de Janeiro, ele tem bolsões de excelência. Embora tenha muitos problemas, né? A gente está vendo aí corrupção endêmica, violência, mas ela consegue ainda assim ter esse título de cidade inteligente. E aí, pessoal, só trazendo para vocês aí, né? A gente já indo aí para os finalmente, né? Do nosso primeiro dia. Existe hoje, né? Para quem quer saber um pouco mais aí em cima de documentação, de legislação, a partir de 2019, com o governo Bolsonaro, né, o governo atual, existe uma cartilha, né, uma carta, que chama Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Se vocês quiserem, inclusive, saber, tem um linkzinho ali embaixo ali. Então, é só vocês digitarem, né, Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é uma carta de intenções para que as cidades brasileiras tenham esse título de cidade inteligente, né? Então, a finalidade dela, né, é apoiar a promoção de padrões de desenvolvimento urbano sustentável. Está muito no começo ainda, o pessoal está fazendo reuniões para saber como é que vai ser feito. Ela tem a intenção ali de agregar, né, tomadores de decisão em nível local, pessoas que são agentes técnicos, políticas de órgãos públicos do nível nacional, estadual, poderes legislativos em todos os níveis, órgãos de controle, profissionais de tecnologia, ciência, o setor privado, né, o mercado e organizações de sociedade civil. Ou seja, cidade inteligente, galera, ela é feita com todo mundo. Isso aí eu acho que essa carta acerta e muito. Tenta agregar todo mundo para pensar nesse conceito de cidade inteligente.
E o objetivo é definir, né, o que é cidade inteligente no contexto brasileiro. Apresentar uma agenda pública e articulada para a cidade inteligente, né, para a gente construir isso aí. Disponibilizar estrutura para indexar iniciativas de cidade inteligente, apoiar os municípios e demais agentes, né, em ações locais para a cidade inteligente, consolidar e manter ativa a comunidade da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Então, aqui é só para vocês entenderem que existe essa iniciativa do governo para trazer essa discussão, para criar uma agenda de cidades inteligentes. Bom, pessoal, esse primeiro dia nosso aí foi para discutir esses conceitos, entender o que é cidade inteligente, entender o estado da arte de cidade inteligente e que pé que a gente está no Brasil. E o próximo encontro nosso, ele vai ser muito mais focado em vocês. O que nós, profissionais de engenharia, arquitetura, TI ou de outras áreas, educação, psicologia, o que a gente pode fazer para construir cidades inteligentes? Ah, tem bastante coisa, tá, gente? Tem ferramentas, tem técnicas, tem onde eu posso ir para poder pesquisar um pouco mais e tem muito campo de trabalho. Só que isso fica para o nosso próximo encontro. Então, eu queria aí por hoje, né, encerrar essa fala minha. E aí, eu sei que nós já estamos aí com o horário estourado, mas eu queria abrir aí para alguma pergunta, discussão, alguma coisa que vocês tivessem, alguma dúvida aí em cima desse material que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Então tá aí, pode falar, fiquem à vontade. Bem, professor, eu penso o seguinte, que para o Brasil avançar nessa questão de cidades inteligentes, um ponto que deve ser evidenciado, né? Eu acho que o Brasil todo deve ter isso como atenção, é o incentivo da tecnologia nas escolas também. Teve um projeto alguns anos atrás da Sociedade de Computação para incluir, né, na nova grade curricular dos alunos do ensino fundamental e médio, se eu não me engano, a parte de programação, né, tecnologia, TI na nossa área. Uhum. E acabou que não deu certo. Eu acho que Existe, programação até criança está aprendendo hoje em dia, ô Luiz, existem sabe? alguns artigos que falam, inclusive, por que não deu certo isso, tá? Uma das coisas é que você tem uma agenda que veio de cima para baixo. Lembra, galera? Fazer gestão Verdade. social e trazer qualidade de vida, o primeiro ponto é você escutar para quem você está trazendo isso. Não é simplesmente só escutar aquela pessoa, não. É escutar todo mundo, tá? Inclusive o próprio governo, todo mundo. Mas você precisa escutar aquela pessoa. Então, essa agenda de programação, tecnologia da informação em escola, teve muito problema com relação a isso, tá, Luiz? Que foi as pessoas, elas recebiam um computador, recebia lá, não sabia o que fazia com aquilo, não tinha material adequado, não tinha treinamento, não era isso que eles queriam, Verdade. não era aquilo que eles precisavam. Era um computador muito velho, às vezes os meninos tinham computador melhor em casa, então você tem N problemas aí pelo qual não deu certo. Mas sem Verdade, dúvida, falta infraestrutura, né? isso. Também. Mas sem dúvida esse ponto que você trouxe aí, ele é importantíssimo. Ele é muito importante. Inclusive, eu arrisco a dizer, a nossa profissão, né, na área de TI, ela está com os dias contados. Porque todo mundo vai ter que saber programar um dia, sabe, galera? Vai virar um outro idioma. Assim como hoje você aprende português e inglês, você vai aprender português, inglês, seja lá se ainda vai ser a língua comercial, e algoritmo. Você não vai precisar mais de programador, né? As pessoas vão saber programar seus próprios algoritmos. Verdade. E principalmente a parte também de robótica está ficando muito popularizada. Hoje em dia você compra uma plaquinha, né, um Arduino ou o que Isso. for, você consegue fazer até sensor de Então, umidade para você plantação e tocou no gastar um ponto. pouco. Semana que vem eu vou trazer um pouquinho para vocês disso aí, tá, gente? Falar um pouco de robótica, de Arduino, de sensores, de assistentes inteligentes. E aí a gente, como, né, eu não sei como é que está a composição de vocês aí, né, os cursos de vocês, mas eu acredito que é a galera de arquitetura, engenharia, não é isso?
Vocês já tem que começar a pensar nisso, tá, gente? Como é que eu vou pensar aqui a minha obra para que o meu prédio, a minha casa, o meu escritório, o meu projeto seja inteligente? Porque a cidade inteligente, ela começa com casas inteligentes, ela começa com projetos inteligentes. E aí a gente está falando de todas as tecnologias, inclusive TI, né? Vamos falar de iluminação, vamos falar de sensor, vamos falar de coisas práticas que vocês já podem deixar as casas inteligentes. Alguma curiosidade aí, pessoal? Outra coisa, principalmente galera de arquitetura, engenharia, tá tudo tranquilo? Todo mundo tímido, né? Beleza. Isso aí, galera, sem problema. Na próximo encontro aí, vocês podem trazer alguma pergunta, alguma coisa formulada, que eu vou dar um tempo maior aí também para a gente poder discutir, tá? Vamos falar um pouco das ferramentas e aí a gente dá um tempo para a gente poder discutir também. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu estou encerrando aqui agora a gravação. Até o nosso próximo encontro. Não saiam da sala não, porque o Luiz vai fazer uma fotinha aí de todo mundo que está presente para a gente poder colocar nos arquivos do Biro, tá? Eu só estou encerrando a gravação aqui por hoje. Então, com relação à gravação, é isso. Um abraço e depois tem a segunda parte.